Tudo bem com você? Meu nome é Rosiane Oliveira, eu sou coach motivacional de oratória. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade de falar em público a falar com muito mais desenvoltura e felicidade. É um prazer estar participando desse workshop, nosso segundo vídeo, e eu quero agradecer todas as mensagens, tudo que eu venho recebendo através do primeiro vídeo e espero que você goste muito desse segundo vídeo também. Esse segundo vídeo eu vou começar a abordar mais algumas técnicas de oratória. Técnicas para você fazer uma apresentação, para você fazer uma palestra, para você conseguir se soltar diante de um público. Muita gente me reclama assim, Rosiane, toda vez que eu sou convidado a falar em público, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu não sei como agir. E eu elaborei essas 5 técnicas, as 5 dicas principais para poder justamente ajudar não só as pessoas que se sentem nervosas, que se sentem ansiosas, mas também as pessoas que têm uma certa facilidade, mas que não conhecem tão bem as técnicas de oratória. Então, fica ligadinho, anota aí tudo direitinho, que eu tenho certeza que você vai sair daqui já pronto para falar. Tá legal? Vamos às dicas? Bom, muita gente possui conteúdo para falar, mas não consegue expressar esse conteúdo. Como seguir? Existe algum passo a passo? Existe. Vamos lá. O primeiro deles é o seguinte: você tem que se preocupar com você, com a pessoa que está ali falando para as demais pessoas. Então, se preocupe principalmente com a sua naturalidade. Se preocupe em ser você. O que você está transmitindo? Eu estou transmitindo humor, alegria, eu estou transmitindo seriedade, eu sou uma pessoa que eu consigo falar com desenvoltura, enfim, como eu estou transmitindo a mensagem. Não se preocupe em ser uma pessoa que você não é. Ah, mas eu tenho um amigo que fala em público e é engraçado. Mas se você não é engraçado, não tente ser engraçado. Isso é uma grande dica. Então, seja você. Se você fala baixo, fale um pouquinho mais baixo. Se você fala alto, diminua um pouco o tom de voz, mas continue com a sua expressividade. Não deixe de ser você ao falar. Essa é a primeira dica. Naturalidade é tudo dentro de uma apresentação. As pessoas estão ali para ouvir a sua mensagem, mas também para conhecer um pouquinho daquela pessoa que está ali apresentando aquela mensagem. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é postura. A nossa postura, ela diz muito sobre quem nós somos e como estamos ali diante daquelas pessoas. Então, se eu estou com uma postura com os ombros arqueados, os olhos cabisbaixos, ou as mãos muito demonstrando nervosismo, o peso da perna, do corpo, numa perna só, enfim. Isso tudo transmite uma mensagem para as pessoas. Não existe aquele livro, O Corpo Fala? O corpo fala e ele fala mesmo. Então, dependendo da minha postura, a pessoa sabe se eu estou nervosa, se eu estou ansiosa, se eu estou à vontade. A minha postura transparece isso. Só que não existe também aquela coisa engessada da postura. Você tem que ser assim, desse jeito, não. A sua postura, ela vai ter que ir de encontro com o seu público. Como é o seu público? O seu público são pessoas descontraídas, alegres, então tem uma postura assim também. O seu público são pessoas mais sérias, centradas, pessoas que, sei lá, com doutorado, vamos supor, com um certo nível de estudo. Então você tente manter uma postura que se enquadre dentro daquele público. Porque o principal motivo da sua postura é você se conectar com o seu público. Isso eu não falo só de postura, eu falo de roupa, eu falo de gestos, eu falo de tom de voz, eu falo da forma que você anda dentro da sala. Tudo isso diz muito sobre você se conectando com o seu público. Então preste bastante atenção nisso. Tá legal? Essa é a segunda dica. A terceira dica compõe também a postura, que são os gestos.
Independente de se você está nervoso ou não, preste bastante atenção nos seus gestos. O que você faz com a sua mão, se ela nunca colocar no bolso, nunca cruzar os braços, passa uma mensagem negativa. Então as mãos elas têm que estar livres. E nesse quadrante 90 graus do seu braço. Assim devem estar as suas mãos. Observe os âncoras de telejornal, eles usam muito essa postura porque é a postura mais adequada. Então preste bastante atenção na sua postura, porque ela também diz muito sobre você e ela também é um fator primordial para você se conectar ou não com o seu público. Essa é a terceira dica. A quarta dica é você prestar bastante atenção no discurso. O que você vai falar, como vai falar. Eu vou falar de uma forma mais dinâmica, como eu vou falar. Então se preocupe não só o que você vai falar, mas o como essa mensagem será passada. Ela será passada de uma forma alegre, ela será passada de uma forma mais séria, assim como a postura, os gestos, a forma que você transmitirá o seu discurso, ela vai muito de encontro com o que você quer dizer naquela mensagem. Então, preste bastante atenção no seu discurso. E principalmente também ao início, meio e fim. A apresentação. A apresentação é o momento que você se conecta com o seu público. Então preste bastante atenção em como será a sua apresentação. Você vai contar uma história, você vai falar uma frase de impacto, você vai falar um pensamento. O que você vai fazer naquele primeiro momento que você tem ali com o seu público para se conectar? Durante o desenvolvimento, esse meio, como que você vai desenvolver o seu assunto? Você vai falar como? Você vai criar alguma dinâmica, alguma forma ali de se conectar também, mas de passar a sua mensagem. E o fim, que é a conclusão do seu discurso, preste bastante atenção nessa conclusão. Como você vai concluir? Vai ser um debate, vai ser uma pergunta? O que vai ter ali que vai ajudar você a fechar com chave de ouro a sua apresentação, a sua palestra, ou enfim, ali você falando em público. E a quinta dica é a voz. Voz, entonação, ritmo, a forma que você fala. Então, por exemplo, eu vou dar algumas dicas. Coloque uma pausa. O que significa pausa numa fala? A pausa, ela ajuda você a explicar melhor. Então, quanto mais devagar eu falo, parece que eu estou dando tempo para a pessoa pensar. Então, a pausa, ela ajuda a você explicar. Você não pode falar muito pausadamente, porque senão fica meio monótono. Então, você tem que saber o momento ideal em que você tem que usar a pausa, ou então medir a sua audiência, medir o seu público. Eles estão com uma carinha assim meio de dúvida? Coloque mais pausas. Essa é uma dica para voz e para a forma, ali de transmitir a sua fala. Uma segunda dica é a entonação. Você falar de uma forma em que você termine a frase mais alto, por exemplo, você irá conseguir. Então você passa uma mensagem de otimismo. Se você fizer o contrário, falar diminuindo o seu tom de voz no fim da fala, por exemplo, morreu hoje em Brasília o fulano. Você vai diminuindo o seu tom de voz, você passa uma mensagem de tristeza, de pesar, uma coisa mais íntima. Então, isso também tem a ver com a entonação. E também você pode utilizar a forma linear. Qual é a forma linear? A forma linear é o tom de voz único, que você nem altera e nem diminui. Você fala linearmente. A forma linear ela é um pouco perigosa porque você pode entrar num marasmo. Quando você fala muito linearmente, a pessoa que está te ouvindo chega uma hora que ela acha meio sacal. Então, quando você quer passar uma coisa objetiva, prática, fale linear. O dólar fechou hoje a R$3.
Eu falei de uma forma linear, de uma forma objetiva, de uma forma prática. Então, isso são dicas de entonação. Gostaram das dicas? Esses 5 tópicos, eles são muito importantes durante uma apresentação, durante uma palestra, porque são eles que conseguem fazer com que você passe credibilidade, com que você crie conexão com o seu público, com que você esteja ali, linkado com eles e que no final da sua apresentação, no final da sua palestra, eles se sintam realmente impactados com tudo que você falou. Seja uma palestra, que eu sempre digo que palestra é muito para você passar emoção, seja numa apresentação de um produto, ou de um negócio, ou de um plano de vendas, enfim, numa entrevista de emprego, por que não? Então, use algumas dessas dicas para te ajudar a encantar a sua audiência e o seu público e jogar para bem longe o seu medo e a sua ansiedade e nervosismo ao falar em público. Muito obrigada, gratidão, espero que você tenha gostado desses vídeos. Eu estou aberta a dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode me mandar, eu vou tirar com certeza. E se você quiser continuar acompanhando os meus vídeos, é só você ir no canal Felicidade a Falar em Público lá no YouTube, que eu tô sempre postando dicas de oratória, textos motivacionais, coach, enfim, tem um pouquinho de cada coisa lá, principalmente na área de oratória, para ajudar você a falar sem medo, com desenvoltura e o mais importante, com felicidade. Muito obrigada, gratidão. E me siga também nas redes sociais. O meu Facebook, minha fanpage é Coach Rosiane Oliveira e o meu Instagram, coach.rosiane.oliveira. E vai ser um prazer ter você lá acompanhando e aprendendo cada vez mais e buscando aí de dentro tirar o melhor orador que você pode ser. Quer saber? Eu confio em você.